Marcos capítulo 4, a partir do verso 35, que diz: Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos atravessar para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este foi se enchendo de água. Jesus estava na popa, dormindo, com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? Esse texto nos leva a entender que Deus ele é bom, sempre bom. Esse texto registra justamente o episódio em que Jesus estava no barco com seus discípulos quando eles enfrentaram uma tempestade no mar da Galileia. Naquela ocasião, os discípulos, quando surpreendidos por um forte vendaval, ficaram apavorados, tiveram um sentimento de morte. Eles acordaram Jesus clamando por socorro, desesperados, e quando Jesus se levanta, ele acalma a tempestade e ainda exorta os discípulos porque eles estavam com tanto medo e não tinham fé. As tempestades da vida, elas são, às vezes, inevitáveis. Não tem como você prevê-las e elas aparecem. Mas esse texto nos mostra muito mais do que isso. A pergunta que Jesus faz aos discípulos quando diz: Por que vocês estão com medo e não têm fé? Observe que os discípulos eles falharam no teste prático da fé. Eles revelaram muito medo e não a fé por si só. Onde o medo prevalece, a fé desaparece. Nós podemos até ter o medo que é normal, que é comum, que pode nos defender de uma situação que possa ser prejudicial para a nossa saúde. E o medo, quando ele é utópico, quando ele não é real, ele enche a nossa alma de pavor, porque nós pensamos que as coisas estão de forma tão fora do controle que nós possamos até chegar à morte, assim como aconteceu na vida daqueles discípulos. Mas aqueles discípulos deveriam ter fé e não medo. Foi isso que o Senhor disse. Mas por que eles deveriam ter fé e não medo? Em primeiro lugar, Jesus havia empenhado uma palavra a eles. Quando Jesus disse no versículo 35, passemos para o outro lado, para outra margem, o destino deles não era o naufrágio, mas a outra margem, era chegar do outro lado. O Senhor, ele vela pela sua palavra, ele cumpre com aquilo que diz. A própria palavra do Senhor diz que cai-se a erva, seca-se a flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Ou seja, quando ele fala, ele cumpre. A promessa de Deus é uma realidade. A palavra de Jesus, as promessas de Jesus, elas não podem ser frustradas. Os seus planos, eles são perfeitos. Jesus, ele nos mostra uma viagem calma, fácil e não aparentemente tranquila. No meio do caminho, você pode até enfrentar as tempestades, mas se Jesus prometeu que você chegaria do outro lado, é lá onde você vai chegar. Então, quando o medo assaltar a sua fé, agarre-se nas promessas do Senhor, na palavra de Jesus. Quando as pessoas estiverem apavoradas ao seu redor, lembre-se de tudo aquilo que o Senhor disse ao seu respeito. Para Ele não há impossíveis. Ele caminha sobre as ondas, Ele acalma os ventos, acalma as tempestades, porque Ele estava ali. A presença de Jesus naquele lugar era a certeza de que eles poderiam ter calma e tranquilidade. As tempestades não podem tirar do nosso coração aquilo que o Senhor colocou. Davi, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Não porque o vale seria um caminho seguro, não porque as circunstâncias era fácil de enfrentar, mas porque a presença de Deus, a presença do Senhor em nossa vida é o nosso amparo.
A presença de Deus nas tempestades é a nossa âncora, o nosso porto seguro. Quando os discípulos, em uma outra ocasião, enfrentaram a fúria desse mesmo mar, Jesus apareceu a eles andando sobre as águas e ele disse: não tenham medo, sou eu. Então, enquanto a tempestade rugia com toda fúria, Jesus estava dormindo. Aquela tempestade, ela não tirou a paz de Jesus que estava com eles no barco. O fato de Jesus estar descansando na tempestade já deveria ter acalmado e encorajado os discípulos. Jesus estava descansando na vontade do Pai e sabia que o Pai podia cuidar deles enquanto eles estavam ali. Interessante que aqueles que estavam no barco, eles andavam com Jesus, mas não conheciam o Senhor verdadeiramente. Aquele que controla o universo, aquele que tem o poder sobre todas as coisas, aquele que trabalha em nosso favor, e aquele que nos amou primeiro, quando ele, com uma palavra, ele ordena o vento, ele ordena o mar que se acalme. Eles ficaram tão apavorados, o texto diz que eles olharam um para o outro e perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhes obedecem? As tempestades, elas nos ensinam muito. Elas são a escola de Deus para nos ensinar as maiores lições da vida. Nós aprendemos mais na tempestade do que nos tempos de bonança. E foi justamente através do livramento da tempestade que eles tiveram uma visão mais clara da grandeza singular de Jesus. Os discípulos que estavam com medo da tempestade, agora eles estão cheios de temor diante da majestade de Jesus e eles perguntam: quem é este? Quem é este? Quando o medo da tempestade, o medo da morte desaparecem, nós conseguimos ver com mais clareza quem é o Senhor. Eles passaram a ter uma fé real, experimental, e não uma fé apenas de teoria. Eles começaram a ver quem era o Senhor. Mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? É o princípio e o fim. É o alfa e o ômega, é a estrela da manhã, é a raiz de Davi, é o Cordeiro de Deus, é o príncipe da paz. É o leão da tribo de Judá, é o Emanuel, Deus conosco. É o nosso Jeová Rafa, o Deus que cura. É o Jeová Nissi, a nossa bandeira. Quem é este? Este é aquele que está no barco conosco, em meio às tempestades. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.